Então, eu tenho o prazer de pedir para subir ao palco, então, a doutora Carla Regina Françoia, que é graduada em Psicologia. Graduada em Psicologia pela PUC, aqui do Paraná, com especialização em mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professora do curso de Psicologia e Medicina da PUC-PR. E estudando temas atuais como gênero, sexualidade, corpo e tecnologia. Obrigado, Carlos. Também gostaria de chamar ao palco aqui o Dr. Alexander Biondo, médico veterinário pela Universidade Estadual Paulista. O Biondo é médico veterinário pela Universidade Estadual Paulista, campus Botucatu, onde também foi residente em laboratório clínico veterinário, possuindo mestrado em clínica médica veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em patologia clínica veterinária pela Universidade de Illinois. Atualmente é professor da Universidade Federal do Paraná, possui experiência na área de patologia clínica veterinária e biologia molecular, com ênfase em saúde pública e vigilância ativa de zoonoses. Coordenador de projetos de pesquisa e extensão no controle de zoonoses, manejo de animais sentinelas e populações em vulnerabilidade em áreas urbanas. Obrigado, Biondo. Chamo também Rafael Bisneck, que é adestrador profissional há mais de 13 anos, especialista em manejo comportamental de cães e gatos pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, fundador da empresa Meu Cão Companheiro, que foca na educação canina e adestramento com base no treino positivo, fundamentando apenas em recompensas e priorizando o conceito de bem-estar animal. Atual adestrador da Cacau em terapias assistidas. Também gostaria de chamar a doutora Larissa Zavadski, que possui graduação em farmácia e bioquímica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em farmacologia pela UFPR, especialização em química farmacêutica e terapêutica pela Universidade de Lisboa, especialização em gestão de assistência farmacêutica no SUS e especialização em farmacologia. Docente por mais de 10 anos em graduação nos cursos de medicina e farmácia e pós-graduação na área de farmacologia clínica. Sócia-gerente da farmácia de manipulações, Artesani, e diretora da Associação Nacional das Farmácias Magistrais. E tutora e coordenadora do projeto Farmácias de Rua da ONG Médicos de Rua Curitiba. Então, muito obrigada a todos, é um prazer recebê-los aqui. E nós damos início, então, com a palestra da professora Carla, que é... Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui participando desse evento. Eu, na realidade, fico bem contente, fiquei contente com o convite, e quando eu vi a programação do evento, eu pensei, o que eu vou fazer lá? Afinal de contas, o mais próximo que eu tenho da veterinária é que eu levo meu cachorro no veterinário. E assim, mas fiquei feliz de qualquer forma, porque, como a Cláudia falou, essa coisa da inter-relação e da multidisciplinaridade, ela é bem importante. E a minha fala, ela me chama muita atenção, porque ela vem falar sobre a questão dos afetos e das patologias psíquicas. Então, o tema da minha fala seriam as doenças mentais ou psicológicas da contemporaneidade. O título já me dá um certo arrepiozinho, mas ele é interessante, porque é bem por ele mesmo que eu quero começar. Eu quero começar exatamente por essa questão do que é uma doença e o que é o tal do psicológico. Cabe numa mesma expressão, no mesmo lugar, uma coisa ao lado da outra,
doença mental? Essa seria uma pergunta. Então, eu fiquei pensando no que eu poderia falar hoje e gostei, então, vou falar exatamente sobre essa junção desses dois temas que eles são, por si só, um tanto contraditórios. Há muito tempo, já, um tempo atrás, usávamos o termo doença mental para tudo aquilo que a gente conhece, que nós chamamos também de loucura. Então, a doença mental é a mesma coisa que loucura. Então, a loucura é aquilo que faz com que um sujeito não esteja adequado aos trâmites legais e sociais e laborais e afetivos que a maioria das pessoas estão. Então, quem não está de acordo com a causa da loucura? E a doença mental, então, foi usada para isso. Aí, alguns médicos, principalmente aqueles com formação em filosofia, tem um deles que chama-se George Canguilhem, ele resolve, então, questionar a ideia de doença. O que é doença? E doença se apresenta uma definição muito rápida e clara. É um déficit num órgão que faz com que ele fique problemático. Então, há um problema em determinado órgão que apresenta ali uma doença, falando em linhas muito gerais. Aí ele pensa, então, como que eu posso vincular esta palavra, esse conceito desse déficit ao mental, se eu não sei aonde está localizado aquilo que é mental? Eu não localizo o mental em algum lugar. Na cabeça, no cérebro, no inconsciente. Onde está esse mental? Então, o mental ele é um conceito extremamente complexo. E eu coloco o mental aqui próximo ao conceito de psíquico. Tá? Esses dois conceitos, eles são bem difíceis porque eles não são localizados, eles são virtuais. Tá? Há uma vertente da neuropsicologia que então localiza aquilo que é mental dentro do funcionamento neurológico. Mas é uma vertente da psicologia. Não é toda a psicologia que localiza esse complexo mental dentro desse funcionamento neurológico. Então, obrigada. Então, aqui, ó, doença psicológica na atualidade, tá? Ou doenças psicológicas na atualidade. Quando o Canguilhem vai questionar a ideia, então, de doença mental, ele diz assim, não pode ser doença porque eu não localizo o mental em nenhum lugar, portanto, eu não localizo um déficit em um órgão para dizer que há uma doença mental. Eu posso, sim, dizer da degenerescência neurológica, da demência, onde eu localizo ali, no funcionamento neurológico, um déficit. Mas na psicose, não. Na psicose, eu não consigo localizar onde é que está o déficit de sabe-se lá o quê, para poder dizer que ali há uma doença mental. Então, a psicose não pode ser descrita como uma doença mental. Pensou-se, portanto, em uma outra forma de se descrever isso aí. Então, aqui eu coloco doença como um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam o ser vivo, um órgão, alguma coisa. Essa definição da Organização Mundial da Saúde, tá? Que altera, então, o estado normal de saúde desse ser, desse órgão. Então, para dizer que há um déficit, há um estado normal. Isso é bem importante. Saúde, então, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente ausência de doenças ou enfermidades. Então, isso aqui é bem interessante, porque eu tenho dois conceitos, um de saúde e um de doença, que eles são muito abstratos. O de saúde é absurdamente abstrato, porque se eu pego um estado completo de bem-estar físico, mental e social, eu até hoje não encontrei ninguém. Né? Eu acho que é difícil. Né? Eu assim, procuro, mas não acho. Porque quem nunca sentiu angústia, tristeza, quem nunca sentiu, sei lá, tédio, que é muito, hoje em dia, a gente confunde a depressão com o tédio.
Quem nunca sentiu isso? Ou até mesmo os mal-estares físicos. Então, esse estado completo de bem-estar físico, mental e social, ele também não consegue abarcar o que significa saúde. Mas é alguma coisa aproximada. A gente tem essa crítica sobre esse conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, mas o de doença, ele é mais próximo daquilo que é a realidade, mas ele se afasta muito quando eu vou falar sobre a questão do mental. Então, mudou-se o conceito, tá? De não mais doença mental para transtorno mental. Então, vamos falar de transtorno. Transtorno, ele fica mais próximo daquilo que eu quero me aproximar. Porque o transtorno é exatamente isso. É um transtorno, é algo que me atrapalha, é algo que me impede, é algo que não me permite ir adiante. Então, o transtorno mental ele é mais próximo, ele não é localizado, tá? Mas eu digo transtorno mental, eu digo, existe então aquilo que mentalmente me impede de ir adiante, de ter uma vida plena, psíquica ou afetiva, ou laboral ou social. Então, mudou-se do conceito de saúde, de doença mental, para transtorno mental. Mas o transtorno mental ele está relacionado a dois outros conceitos, a um outro conceito que é bem complexo também e é difícil de abarcar, que é o de normalidade. O que é normalidade? Nós vivemos hoje contemporaneamente num mundo em que a normalidade ela é o elemento central que organiza todas as nossas vidas. Há um ideal de normalidade que também não se alcança, nem não consigo enxergar onde, né? Eu que estou na clínica, ninguém vai na clínica dizer assim, eu vim aqui porque eu sou super normal e eu quero saber da minha normalidade, né? Não, e assim, não tem. O conceito de normalidade também é super complexo, porque existe uma normalidade ideal, que é aquele que está muito próximo do conceito de saúde, que é o ideal, a norma como o ideal. O que é supostamente sadio é mais evoluído. Então, a pessoa que está ali, dentro daquele campo da saúde, que é o normal, que é o sadio, que faz tudo certo, que faz tudo bem organizado, que está super adequado, para o Freud, por exemplo, era o mais neurótico de todos. Então, a gente já vai dizendo assim, aquele que está fazendo tudo corretinho tem algum problema com ele. E ele está no campo da neurose mais absurda que se possa existir. Então, a gente não entende como a gente se reconhece ou se localiza dentro dessa loucura toda. Então, há uma outra forma de pensar, então, a normalidade através da estatística. E ela depende da cultura em que eu estou inserida. Vai depender do lugar onde eu estou e do que é mais alcançado dentro dessa cultura. Então, identifica a norma como uma frequência. Tá? Nem tudo que é frequente é, portanto, mas entretanto, né? Nem tudo que é frequente é saudável. E nem tudo que é raro é patológico. Então, esses dois conceitos de normalidade, eles também ficam meio capenga. Aí, então, eu saio do conceito de doença mental, tento melhorar com a ideia de transtorno mental, que envolve um tanto uma ideia de normalidade que nós não conseguimos alcançar. Não existe, existem vários critérios de normalidade, e eles são inalcançáveis. Aí, o que aconteceu, né? Com a ideia de transtorno mental, a gente pensou então, a definição desse fenômeno psíquico e psicológico, eu já vou entrar na ideia do que é o psíquico e do que é o psicológico, como um desequilíbrio, tá? Que se pode manifestar através de diversos sinais e sintomas e que dificulta o desenvolvimento da vida habitual da pessoa. Isso seria um transtorno mental. Então, algo que me atrapalha, algo que me impede de ir, algo que não me permite ter uma vida habitual. Transtorno mental. Mas, ele fica um conceito um tanto frágil. Ele não consegue dar conta daquilo que é o mais pessoal e o mais íntimo de cada um. O que acontece no Brasil é que nós temos uma portaria que é a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. E ela é uma portaria que ela é perfeita. Ela é muito bem feita, ela é muito organizada, é onde tem os CAPs, né? A letra dela é perfeita.
A letra dela é uma coisa impressionante. O problema é que a realização dela trava quando a gente encontra alguns problemas de financiamento, de profissional, mas ela é uma lei muito bem feita. E a RAPS, tá? Ela traz na sua letra algo que resolve muito o nosso problema. Ela diz assim, que a RAPS, então, ela institui a Portaria 3088 de 2011, baseada na Lei Paulo Delgado, da desinstitucionalização psiquiátrica de pacientes com transtorno mental. Ela vem falar de pessoas com sofrimento e ou transtorno mental. Então, quando a palavra sofrimento entra, ela resolve muito das questões do que é o tal do psíquico. Porque o psíquico, quando a gente fala em psíquico, a gente está falando de subjetividade. Quando a gente fala em subjetividade, é aquilo que é o mais particular, aquilo que é o mais pessoal, aquilo que é o mais próprio de cada um, aquilo que nós conseguimos captar do social, da realidade, e transformar em algo que é nosso. Então é a nossa relação com o meio, é a nossa relação com as coisas, a nossa relação com as pessoas no decorrer da nossa vida, faz com que esse subjetivo seja constituído e que essa ideia de sujeito seja produzida. E então, se eu falo em transtorno, eu estou falando de algo que não cabe na ideia dessa subjetividade. Portanto, a ideia de sofrimento mental, que vem falar de sofrimento subjetivo, é a ideia mais clara e mais fácil de a gente poder entender, então, o que se conhece, o que se fala, o que se chama das tais doenças mentais. São elas, várias nós conhecemos, esquizofrenia, autismo, doenças graves, né? As mais graves, autismo e esquizofrenia. Depressão. Essas são, esquizofrenia e autismo, elas são para sempre. Elas não têm cura. Mas tem aquelas que são transitórias, como, por exemplo, alguns tipos de depressão. Elas são transitórias, elas têm um determinado período da vida que ela comete aquele sujeito, mas elas são tratáveis e curáveis. Uma esquizofrenia e um autismo, eles são tratáveis e são mantidos sob controle. Então, essas eu posso chamar de transtorno mental grave. As outras, que elas são transitórias, então eu as reconheço como um sofrimento mental. Transitório, que tem um determinado tempo de vida. Então, veja, por que essa transformação? Por que é importante a gente entender essa transformação de doença para sofrimento psíquico transitório? Porque isso vem falar de um fato que não nos caracteriza, mas de um evento acontecido em determinado momento da nossa vida. Então, por exemplo, a depressão, que ela é transitória, ela não me determinará enquanto sujeito, enquanto ser. Eu não me transformo na depressão, eu não me transformo naquilo. É um sofrimento que eu tenho durante um determinado tempo da minha vida. Isso é muito importante. Por quê? Porque durante muito tempo as pessoas elas eram encarceradas em hospitais psiquiátricos ou clínicas psiquiátricas por conta de depressão. Durante anos das suas vidas. Assim, quando eu digo anos, eu digo 50 anos. Nós temos a desinstitucionalização de pacientes psiquiátricos aqui em Curitiba, que eles moram em residências terapêuticas, porque eles foram internados em hospitais psiquiátricos quando jovens, foram deixados lá, a família desapareceu. Então, o Estado tirou eles desses hospitais, porque não existe mais internamento psiquiátrico, Curitiba está livre disso. Esses pacientes foram tirados dessas instituições e moram, então, em residências terapêuticas. Isso faz parte da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. E é um trabalho bem importante, em que eu dou a mínima condição de dignidade para essas pessoas, tentando tirá-las da ideia de que a doença ou o transtorno as caracteriza, colocando-as somente na ideia de um fenômeno provisório.
temporário na vida delas. Mas elas estão internadas há tanto tempo que elas saem de lá, não tem umas que não conseguem nem sair de dentro da casa. É tão interessante que eu levo os alunos para eles fazerem estágio lá, em algumas residências. Essas pessoas, elas entram nas casas e elas têm liberdade, elas recebem uma mesada por mês e elas podem caminhar livremente, andar livremente, elas não estão mais institucionalizadas, elas não conseguem sair da casa. Elas vão até o portão, chegam no portão, elas voltam. Porque não conseguem, não aprenderam, são anos de internamento, então não sabem como fazer. Então esse sujeito tem que aprender a ser sujeito novamente e se descolar da ideia da doença. Então hoje isso é bem importante, porque isso tem mostrado uma tentativa de não nos localizarmos mais no campo da patologia mental, mas transformar isso como um fato provisório e tratável. Isso é bem importante, é uma mudança epistemológica grande na nossa compreensão do psíquico, do psicológico e do mental. E eu até trouxe aqui, para vocês darem uma olhada, não dá para ler, ele é assim mesmo, eu só trouxe para vocês darem uma olhada. Existem várias redes, só para vocês verem que existe. Né? É lindo, gente, é a coisa mais linda. Quando a gente lê essa RAPS, a gente fala, meu Deus, é perfeita. A desinstitucionalização vai dar muito certo, ela é linda. Pronto, vamos começar a fazer, já deu errado. Só de pensar, já deu errado. Mas ela é bem interessante porque mostra que cada CAPS, cada centro de atendimento psicossocial desses aqui, ele atende, então vou só dar uma lida numa aqui, ó, pessoas com sofrimento e ou transtorno mental grave e persistente. Então eu tenho, dentro desses atendimentos, aqueles que podem ser tratados com um transtorno persistente e aquele que tem o sofrimento provisório. É muito interessante, eu deixo de tratar a pessoa como uma pessoa doente. A esquizofrenia já não caracteriza mais, o autismo já não caracteriza mais, a doença não caracteriza mais, e eu tenho possibilidades, então, de incluir essas pessoas dentro do contexto social. Então, quando a gente fala em doença psicológica na contemporaneidade, a gente tem que dizer que não podemos mais falar sobre isso. Por quê? Porque não cabe mais na nossa forma de acolhimento, não cabe mais na nossa forma de pensar o que é o mental, de pensar o que é psíquico dentro do campo da doença. Depressão. A depressão é um mal que tem nos acometido muito nos dias de hoje. Fala-se muito em depressão. Muitas das pessoas ali são deprimidas. Eu estou no consultório e as pessoas elas chegam já diagnosticadas com a depressão, eu sou bipolar também, e às vezes eu tenho crise de pânico. Né? E eu pergunto de onde veio tudo isso, e a pessoa diz, eu fui no Google, né? E lá no Google eu vi. E o que a pessoa tem simplesmente é tédio. É tédio, gente. Porque viver hoje é um saco. É muito chato. Você tem que estar atendendo um monte de demanda. E a gente faz e atende, faz, e nunca está bom, nunca está satisfeito, nunca está certo. E algumas pessoas, elas acabam se entristecendo. E a tristeza, ela é como se fosse um sofrimento que não nos é mais permitido sentir. É um afeto que a gente não pode sentir. Como assim está triste? Você tem tudo. Como assim? Você não tem trabalho, tem isso aqui, por que vai ficar triste? Por que você isso? Porque, então, é como se, na era farmacológica, né, nós temos uma coleção de possibilidades de sair desse sofrimento. Por que a gente vai sentir isso? O que é uma coisa errada, porque na realidade muitas vezes é necessário que o sofrimento exista para que a gente possa lidar com determinadas situações. Encobrir os sintomas é muito ruim quando eles são psíquicos, tá? É o que a gente estava falando da tal do linfoma, né? Quando você encobre um sintoma, você deixa de tentar entender o que ele está querendo dizer. Um sintoma é sempre sinal de alguma coisa. Tristeza é sintoma, depressão pode ser sintoma de algo muito maior, enfim. Então, nos dias de hoje, esses fenômenos bipolaridade, depressão, crise de ansiedade e crise de pânico
são fatos que vêm nos acometendo o tempo inteiro. Porque o Google nos diz que se você sente tal coisa é isso, se você sente tal coisa é aquilo, e não é. E estamos nos medicando o tempo todo, estamos, de uma certa forma, nos robotizando. Eu, que sou professora de graduação, eu fico um tanto impressionada com a quantidade de alunos que eu tenho que fazem uso de psicotrópicos. É impressionante. E assim, porque não se permite sofrer o mínimo sequer de um afeto negativo. Como se o afeto negativo fosse algo que nos é insuportável. E ele muitas vezes está nos dizendo algo que é muito importante, da qual a gente não está querendo ouvir. E que vem falar do mais íntimo da nossa relação com o meio social. Então, quando se fala nesse sofrimento psíquico, ou mental, ou psicológico, provisório, momentâneo, ele está falando de uma verdade que é nossa também. Não é algo que nos é alheio. É preciso hoje que a gente pare para olhar melhor para esses fenômenos da contemporaneidade. E querer entender o que o nosso corpo, a nossa psique, a nossa condição subjetiva está respondendo desta forma sobre esses fenômenos. Eu não continuo muito, paro por aqui, até para a gente poder depois fazer um link, né? Mas acho que eu queria trazer esta contribuição para vocês, que é, contemporaneamente, será que nós não estamos encobrindo coisas que são extremamente fundamentais sobre nós mesmos, através desses fenômenos psicofarmacológicos, do ter que estar o tempo todo fazendo coisa? Estamos encobrindo uma verdade que é nossa e que tem falado de uma realidade que nos é um tanto insuportável. Enfim, eu termino por aqui, agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Eu, por mim, te deixava falando, porque adoro esse tema, né? E tô que nem a Coronel Beatriz aqui, embasbacada, porque num primeiro momento vi que não estou doente, sem consultar o Google, mas também vi que não tenho saúde, né? Mas depois, num outro momento, vi também que acho que estou dentro da normalidade, daí tem aquele jargão, né? De perto ninguém é normal, né? Mas muito obrigada, nós conversamos daqui a pouco todo mundo junto aqui. Então agora eu passo a palavra para o doutor Biondo para falar sobre as vulnerabilidades sociais. Se quiserem ficar de pé, à vontade. E nós estamos em casa. Vulnerabilidades sociais, interação humano-animal. Então, boa tarde a todos. Eu acho que eu vou tentar, Carla, até continuar com o que você veio colocando, porque, apesar de ser médico veterinário, nós trabalhamos principalmente com os animais. Essa interação humano e animal, no que toca principalmente ao bem-estar desses dois indivíduos, né, dessas duas espécies, no âmbito sanitário, tem um reflexo muito importante o que você colocou. É claro que nesse evento todo nós já conversamos, vou ter que levantar porque... E por sofrimento eu sou paranista aqui, então quem é paranista aqui sabe do que é sofrimento de cada um de nós, está acostumado já há um tempo aí que a gente tenta não cair, né? Mas o Fernando Gonzalez, que é um desenhista, um cartunista da Folha de São Paulo, na verdade, ele é médico veterinário, biólogo formado pela USP, Universidade de São Paulo. E ele que fez esse desenho, ele foi muito feliz na medida em que ele mostra a indissociabilidade de maneira lúdica, mas bastante radical. Nós não temos como nos separar. Mas isso, para nós, sou professor há 23 anos, né, para o ano que vem, se tudo der certo, vou para o concurso de professor titular, ficou um vazio da vida acadêmica. Como corresponder? Como responder às questões da sociedade nessa abordagem de saúde única e como tentar, sendo médico veterinário, auxiliar também as outras duas saúdes a melhorar.
Uma coisa importante que também tem que ser colocado aqui, antes de que a gente vá em frente, é que a medicina veterinária, ou a ciência, ou o trabalho com os animais, depois o pessoal vai falar de adestramento e do uso desses animais, ele é bastante recente em termos de saúde. Nós, na questão da medicina veterinária, o próprio campus que eu trabalho da Universidade Federal do Paraná é o campus Agrárias. Nós fomos Agrárias. Nós somos muito novos na saúde, mas há uma tendência, não só brasileira, mas do mundo todo, e a gente percebe isso, particularmente nos Estados Unidos, onde as escolas de medicina veterinária, das 30, 31 escolas, a grande maioria, somente 3, a grande maioria se localiza em cidades longe dos grandes centros. Então, se vocês observarem as grandes universidades, Cornell, Universidade de Wisconsin, a escola de medicina e a escola de odontologia são em grandes cidades, porque ela precisa do fluxo de pacientes. Mas a medicina veterinária se localizava nas pequenas cidades, junto com o restante do campus. Então, Cornell, em Nova York, Upstate, lá em Ítaca, e por aí vai. A de Davis, né, lá na Califórnia. Mas hoje, com essa mudança para a saúde, a maioria das escolas nos Estados Unidos, uma tendência contrária ao que nós imaginávamos. Eu voltei do doutorado em 2013, era uma época que só se falava em manequins, e não uso de animais. Quando no Brasil, o Sistema Único de Saúde, que a Carla falou, eu sou maravilhado também, né? Cadê o professor Valfrido, que também é outro... O Valfrido está por aí, cadê? Nós somos fãs incondicionais desse SUS, independente das corrupções, do mau uso, da inaplicabilidade, da preguiça, às vezes, de aplicar o que está escrito, porque o SUS, ele pressupõe um aprendizado na prática com o paciente. É uma pena que hoje os médicos veterinários não são formados com essas situações de vulnerabilidade. Então, hoje é uma coisa maluca, né? O hospital da UFPR, o humano, ele é gratuito e atende pessoas em vulnerabilidade. E o da medicina veterinária, ele é pago e atende clientes. Então, uma coisa dissociada, né? E já alfinetando, esse hospital veterinário chamado público, que é terceirizado em São Paulo, ele é uma quimera das duas coisas que nada funciona. Porque hoje, o hospital não é para a saúde, é para a doença. Nós temos que ter primeiro atendimento básico, exatamente isso, vacina, antipulgas, vermífugo, isso que a prefeitura aqui em Curitiba tem feito, com o apoio de todas as universidades, das universidades aqui são irmãs. E essa tendência de saúde fez com que os Estados Unidos, no curso de medicina veterinária, caminhasse para trabalhar a parte prática, principalmente de cirurgias, nos abrigos das grandes cidades. Então, para aqueles de vocês que têm contato com qualquer escola americana, já está percebendo que não há mais tanto manequins. Então, Corvallis, vai para Portland, Davis, sobe para Sacramento, Purdue, que em West, vem para Indiana, ou sobe para Chicago, Tufts vem para Boston, que é onde tem essa demanda hoje de saúde para os animais. Outra coisa importante é não confundir saúde única com medicina única. O cão e a pessoa, então tem a saúde pública, a saúde humana e a saúde animal. Isso é saúde única? Não é. É uma grande discussão, mas não é. Nós já fomos penalizados tentando usar esse termo indevidamente e hoje eu concordo plenamente. Porque a saúde pública, a saúde animal e a saúde ambiental, a saúde única, fazem sentido. No entanto, não faz sentido medicina do meio ambiente. Então nós temos saúde e medicina separadamente. Tudo bem? Isso é importante para os próximos slides. Então, quando nós falamos de vulnerabilidade, eu estou usando aqui os termos de definição do próprio governo federal, uma condição de indivíduos que estão à margem da sociedade. Eu vou pular um pouquinho, condições precárias de moradia e saneamento. Mas o mais importante, a Carla explicou também, vulnerabilidade social não é sinônimo de pobreza. A pessoa pode estar em vulnerabilidade mental, social, sem ser pobre. Eu sou do tempo que nós juntávamos todos os síndromes de Down, juntávamos todos os autistas e colocavam na mesma escola. Hoje nós não temos mais isso. Teve que obrigar a sociedade a assumir essas pessoas. E isso socializou melhor. É importante que a gente entenda que nós estamos passando também isso com os animais nas ruas, os animais chamados abrigados.
toda vez que eu concentro esses animais, eu dificulto a sociabilidade, dificulto a adoção. Então, hoje, um orfanato, poucos conhecem. Hoje, abrigos, vários conhecem. Será que não é momento de nós usarmos esses modelos do SUS, esses modelos de saúde única humana, e começarmos a entender que eles também são aplicáveis para a medicina veterinária? Bom, de qualquer maneira, o índice de vulnerabilidade social é um indicador que permite cidades e países a comparar as suas vulnerabilidades. No Brasil, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, já realiza esse IVS, o Índice de Vulnerabilidade Social. E ele é composto, e faz sentido, de 3 grandes dimensões: a infraestrutura urbana, o capital humano, renda e trabalho. É claro que se não há coleta de lixo, se não há água e esgoto adequados, se há crianças, se há analfabetismo, se a renda menor ou igual a R$ 255, claro que essa família, que essa moradia, que esse bairro está em vulnerabilidade. O que é importante, então aqui o índice de vulnerabilidade, e eu só por curiosidade aqui para nós, coloquei Curitiba, que é onde nós estamos hoje, e vejam, em 2000, Curitiba era considerada, em termos de média vulnerabilidade social. Hoje ela é considerada de baixa vulnerabilidade. E eu coloquei para comparação Manaus, que é considerada hoje a região metropolitana de maior vulnerabilidade no Brasil. Ela era considerada antes como muito alta e agora como alta, nesses indicadores. Isso é importante para nós, porque nós conseguimos claramente, com os índices de vulnerabilidade social, perceber que as regiões centro-oeste um pouco, mas principalmente norte e nordeste, continuam sendo as regiões mais vulneráveis do Brasil. No entanto, a vulnerabilidade, ao contrário do que se pensava, não é um fenômeno de primeiro, segundo e terceiro mundo, ou, hoje descrevendo, países desenvolvidos, em desenvolvimento e não desenvolvidos. Há uma teoria, que é a chamada, que vocês estão vendo no mapa, né? Então, além disso, o índice de vulnerabilidade ele é aplicável nas maiores cidades, ou em todas as cidades do mundo, mas, mesmo em Miami, mesmo na Flórida, mesmo nos Estados Unidos, eu consigo perceber na região mais clara, perto do centro de Miami, e nas regiões mais afastadas, aqui em azul, então, menos vulnerabilidade e mais vulnerabilidade. Essa é uma teoria, poucos conhecem, que foi colocada pelo nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em que não há essa divisão de mundos, mas a divisão de centro e periferia. Onde há um centro com recursos, há uma periferia que trabalha para esse centro. Então a vulnerabilidade, ela sai de uma situação mais grave, mas ela transpassa e acaba atingindo mesmo a Europa e outros países considerados desenvolvidos. Então, a teoria da dependência faz com que nós entendamos essa situação de vulnerabilidade social como centro-periferia. Isso fica claro nos grandes centros, um pouco menos aqui em Curitiba, onde, historicamente, as periferias são as regiões mais pobres. Fica muito evidente no Rio de Janeiro. Essa fotografia aqui é do Brasil, as outras 3 do México, onde se percebe que é uma divisão de muro entre a riqueza e a miséria social. O primeiro trabalho que eu vou conversar com vocês é um trabalho de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, com a equipe do professor Itamar Teodorico Navarro, tentando entender vulnerabilidade agora para a cidade de Ivaiporã, que é uma cidade em torno de 40 a 50 mil habitantes, localizada no interior, mais ao norte do Paraná, e que possui, vejam, um índice de vulnerabilidade média superior no Brasil. Poxa, Biono, mas por que pesquisar toxoplasmose nessa comunidade aqui só pessoas? Se ela já tem essa situação de menor vulnerabilidade ou de maior IDH, que são 2 coisas diferentes, mas que acompanham, são inversamente relacionadas. Porque nessa cidade de Ivaiporã, 33% da população
recebe um salário mínimo ou menos. Ela está realmente de 5.500 municípios do Brasil, em 1.400 de renda per capita, em 1.000 de população, em 1.021 de IDH. Mas o que é importante é que mesmo nessa situação de menor vulnerabilidade, há vulneráveis. E quando eu comparo, eu percebo que em Ivaiporã, os adultos, os idosos, os analfabetos, os desempregados e a falta de caixa d'água têm relação direta com toxoplasmose. Uma doença não é necessariamente vinculada a gato, a verduras, a carne crua, mas é vinculada estatisticamente à vulnerabilidade. Por isso que a infraestrutura tem impacto direto na saúde das pessoas. Então aqui, para quem não conhece, né, é pertinho, é mais no sentido de Londrina, mas um pouco mais para o oeste do estado. Eu consigo definir, inclusive, uma vigilância ativa, no caso da toxoplasmose, mas foram feitas outras. E isso faz com que, nessa transição, saindo do que a Carla comentou, das desordens, dos transtornos humanos, que a gente adentre a importância dos animais nas nossas vidas. Eu vou ler aqui, eu sempre deixo em inglês, porque eu acho que esse texto, que é da Associação de Clínicos de Pequenos Animais de 2009, ele fala muita coisa importante para nós, principalmente aos clínicos de pequenos. Os cães e gatos têm sido identificados como potenciais sentinelas de numerosas doenças que afetam também as pessoas. Animais de companhia são efetivas sentinelas porque eles compartilham o ambiente comum com seus proprietários, com seus tutores. No íntimo contato com os membros da família humana, os animais de companhia frequentemente comem alimentos semelhantes, compartilham as camas e servem de companheiros de viagem, fazendo com que o risco de doença seja semelhante ao dos seus proprietários. Portanto, a saúde dos animais de companhia frequentemente espelham a saúde ou sugerem os fatores de risco à saúde aos humanos que vivem no mesmo lar, na mesma residência. Isso é fundamental. Hoje, não cabe mais ao médico veterinário limitar, na minha opinião, e nessa também, limitar o contato entre as pessoas e os animais. Levante a mão quem dorme com os seus cães, com os seus gatos. Então, quem que nós queremos enganar? Tem gente levantando as duas mãos, porque eu durmo com 2 gatos e um pastor belga, pastor Malinois, um pastor. Minha esposa e um cachorro que empurra todo mundo. Isso é importante porque até um tempo atrás nós falávamos o cão transmite leptospirose para o seu proprietário. O cão isso, o cão aquilo. Não, onde você levou o cão, o seu quintal tem leptospira. O parque, a carne que você está dando para o seu gato, tem uma outra visão de prover saúde nessa relação. Na revista Caras, há um tempo atrás, uma pediatra colocou que crianças que convivem com animais podem desenvolver doenças graves. E aí me pediram para fazer a resposta, aqui, pelo próprio CRMV do Paraná. A resposta não foi pelo cognitivismo, pela baixa de alergia com quem convive com animais. Não, eu procurei lá no Ministério da Saúde que essa médica pediatra procurou para falar isso. E era mentira o que ela falou. Quem mata as nossas crianças hoje, você sabe quem são? Qual é o maior fator de risco para o seu filho começar a adoecer? São outras crianças, é a escola. Quem nunca? Piolho. Quando que nasceu esse piolho? Na sua casa? Nunca. Foi na creche, foi no contato com outras crianças. Então, se essa pediatra tivesse que falar alguma coisa, ela deveria ter falado que crianças que convivem com outras crianças desenvolvem doenças graves e podem morrer e podem adoecer. Principalmente de doenças diarreicas e pulmonares. Esse é, segundo o Ministério da Saúde, o pior dos problemas para as crianças, e não os animais. Procurando, então, essa relação sadia ou não, de proprietários sadios na cidade de Londrina, ou do trabalho de Londrina, foi feito um estudo, aqui longo, mas o que interessa para nós está aqui à direita.
564 residências. Um trabalho hercúleo da Aline Benites, do professor Italmar e a equipe. Com 597 tutores, 729 cães. E o que se concluiu? Que os donos têm mais sorologia de toxoplasmose do que os seus cães. Os cães não são sentinelas para toxoplasmose, porque quem decide a toxoplasmose são os donos, e não os cães com o ambiente. Isso é importante porque a gente vai comentar lá no final. Mesma coisa, eu consigo definir as áreas prioritárias no centro da cidade de Londrina. Eu falei de Ivaiporã, em torno de 30 a 50 mil habitantes. Londrina é a segunda maior cidade do estado do Paraná, com mais de 500 mil de habitantes. Eu também consigo fazer esse estudo, pontuar inclusive os positivos, por pessoas, por cães e por residências. Portanto, eu posso definir o índice de vulnerabilidade social, mas para nós o importante não é esse índice médio, é quem sofre. E quem sofre são as populações vulneráveis. As populações vulneráveis, de novo, segundo o governo federal, são aquelas de acesso reduzido ou limitado, de populações de fronteira, índios, populações ribeirinhas e ilhas, aqui sempre comentando da professora que possui, né, professora, um projeto nas ilhas, né, então a professora Cláudia tem um projeto com as ilhas, vulnerabilidade dessas comunidades tradicionais, de populações privadas de liberdade, presos. Nós visitamos aqui em Piraquara um presídio, uma penitenciária feminina, com mais de 80 gatos, criados pelas detentas. Imagine, onde tem uma maternidade, onde tem pré-natal, né? Algumas delas são presas grávidas, e esses gatos acabam defecando, porque são uma área de solar e de cimento, no próprio cimento. Imagine o risco dessas pessoas. Então, são populações vulneráveis. E outras de desigualdades sociais. E aqui, para nós, profissionais de sexo, usuários de drogas, pessoas em situação de rua, homossexuais, negros, idosos, favelados, indivíduos sob estigma social de doenças infecciosas. Então, o primeiro estudo que nós fizemos foi aqui, chama Vila Pantanal, foi o mestrado da doutora Vivian, que já foi moderadora aí no módulo anterior. Aqui nós vemos cavalos, porcos, galinhas. Para aqueles que conhecem, o que é isso aqui, gente? Para aqueles que conhecem aqui em Curitiba. Isso aqui é Curitiba. Essas aqui são as cavas do Rio Iguaçu. Onde que terminam as cavas do Rio Iguaçu? Na foz do Rio Iguaçu. Então é aqui onde começa, ali no fundo do Boqueirão, perto do zoológico, o Rio Iguaçu. Quando nós olhamos ele de cima, aqui está a Avenida do Canal, e esse bairro de invasão, e seus moradores, suas casas de invasão. Então foi um estudo feito de vigilância ativa, doutora Vivian, Baiano, Cláudio, o resto do pessoal aqui também trabalhando, a Graciela, que daqui a pouco eu vou comentar, mas foi feito coletas seriadas desses cães. Aqui outra imagem do local. E o que nós descobrimos foi que nessa vulnerabilidade social não houve diferença de quem morava mais perto ou mais longe desse córrego. Porque, de uma maneira ou de outra, vejam, os vermelhos são os positivos, os azuis os cães negativos. Os cães circulavam e provavelmente os ratos também. Então, na vulnerabilidade social, as pessoas podem estar expostas aos mesmos problemas, aos mesmos patógenos, às mesmas doenças. Se nós considerarmos os animais vulneráveis, nós temos, claro, os animais de companhia dessas populações, mas também animais comunitários abandonados, os animais ferais. Nós estamos ajudando a Universidade da Flórida num projeto de sentinelas com gatos ferais, animais de pessoas em situação de rua, que deve ser comentado também depois, favelados, e animais de acumuladores de animais. Aqui, os animais comunitários, né, os cães comunitários, os cães dos terminais de ônibus, aqueles que andam pelos terminais de ônibus de Curitiba, veem esses animais. Foi um trabalho de mestrado da Caroline Constantino.
Eles saem até de papagaio de pirata, né? Tá fazendo uma reportagem deles, todo mundo procurando eles lá. E ele aqui, na foto, né? E com aquela cara de, não, de novo não. Alguns desses cães vivem nesses terminais há mais de 10 anos. O que é importante é que eles são sentinelas de maus tratos ou de bem-estar, porque eles não são maltratados, eles são cuidados. E terminais de ônibus, como do Pinheirinho, com mais de 100 mil pessoas por dia, possuem 4, 6 cães que não têm história. Pelo contrário, eles são super bem, melhores que os nossos, um pouquinho mais obesos, porque além da ração, eles comem também os petiscos que as pessoas dão. Então aqui todos os 22 terminais de ônibus de Curitiba e o monitoramento desses animais. É claro que nós estamos falando de Curitiba, é claro que nós estamos falando de uma cidade ao sul do Brasil, mas o resultado foi que esses cães de comunitários ou de vizinhança mostraram baixa prevalência de doenças. Portanto, eles não auxiliam, não participam da circulação de doenças, particularmente zoonoses, na cidade de Curitiba. Aqui o Edson, atual diretor. Esse aqui é o amigão que foi adotado. E aqui outro trabalho mostrando que a baixa prevalência de Toxoplasma e T-cruzi, Leishmania e Neóspora mostram que esses animais podem ser sentinelas em saúde. Eles podem ser importantes para isso, para sentir em saúde de doenças infecciosas. Finalizando, nós temos os acumuladores de animais. Os acumuladores de animais é considerado desde 2013 no DMS-5 como doença mental. Aqui a Yuri, uma das residentes de uma das casas que nós adentramos. E isso, numa publicação feita pela Graziella no seu mestrado, e agora que continua pelo doutorado, deve seguir no pós-doutorado, né, uma vida dedicada aos acumuladores, para nós a rainha dos acumuladores, né, por aí, que a Graziella mostrou no seu estudo. Vejam aqui, essa estrela é o centro de Curitiba. Não há diferença de distribuição de acumuladores por renda social ou condição socioeconômica. Elas estão distribuídas pelos limites da cidade de Curitiba. Estou encerrando. Os cães, em torno de 20 na média, porque acima de 20, somente 2 aqui com mais de 50, as pessoas reclamam, elas vão para a metropolitana. Quem nunca, né? Quero me aposentar, comprar uma chácara e criar cachorro abandonado. Esse é um problema. Vetorialmente, nós sabemos que os acumuladores no Brasil, baseado em Curitiba, são em sua maioria mulheres, idosas, com problemas de saúde, baixa renda, parte delas porque perderam os recursos, baixo nível educacional, vivendo sob proliferação de vetores e com perda da autoestima, com odor desagradável. Então agora é o final. Nós trabalhamos há 2 anos também, um pouquinho mais, com moradores de rua, aqui participando também do consultório na rua, e buscando, esse foi meu segundo doutorado na microbiologia da USP, microbiologia médica, buscando qual o efeito dos animais, da saúde dos moradores de rua. O que eu encontrei, pensando que pudesse transmitir doença, o que eu encontrei foi 0. Hoje, os animais dos cães de rua, os animais dos moradores de rua não transmitem doenças. Pelo contrário, ao contrário do que diz as redes sociais, esses animais ajudam na socialização do morador de rua. O que nós encontramos foi que os animais invertebrados é que causam problema. Principalmente um piolho que eu não conhecia, que é um chamado piolho de corpo, que fica na costura das roupas, e ele suga sangue, ao contrário dos outros 2 que escolhiam os debris celulares. Esse piolho transmite doenças, e na primeira vez que nós procuramos no centro de Curitiba, ali na Praça Santos Andrade, da Praça Tiradentes, nós conversamos com esse senhor, esse aqui é o Álvaro, um médico colombiano, nós já encontramos. Ele chama Muquirana. Para mim, Muquirana é quem não tem dinheiro, não dá dinheiro para ninguém. Mas ele chama Muquirana. E ele é importante para a transmissão de doenças. Foi inclusive um estudo que nós tornamos público, não só em São Paulo, não só em Curitiba, como em São Paulo. E esses aqui são dados ainda não publicados, mas que, para os moradores de rua, nós temos 35% de sorologia para toxoplasmose, nos acumuladores 36%,
E vejam os demais. A maioria das cidades tem mais, né? Somente São Paulo com 32 e 36 aqui nesse estudo de Minas, mas a maioria, né, em Curitiba 60%, 70%, 40%. E nós nos perguntamos, por que moradores de rua e acumuladores de animais têm menos sorologia para toxoplasmose? A resposta é, de novo, né, o que acontece nos dias de hoje. O que essas três populações têm em comum? Só comem porcaria. Então, se nós pararmos de comer saladas, carne fresca, né, não uma passada, mas mesmo as saladas, se nós pararmos de comer tudo isso, se nós só comermos miojo, batatinha frita do McDonald's, sem desmerecer esse fast food, e outras comidas prontas, nós não temos esse risco. Então, o que nós achamos é que tanto acumuladores como moradores de rua, pela deficiência nutricional, eles não são população de risco. É um fator de proteção para essas doenças. Eu encerro, desculpa, eu passei alguns minutinhos, coloco à disposição depois para as perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Diogo, e eu sei que está todo mundo já louco para fazer pergunta, né? Mas vamos aguardar mais um pouquinho, né? Então eu passo a palavra para o Rafael, que vai falar sobre intervenções assistidas por animais. Enquanto o pessoal vai preparando minha apresentação, eu gostaria de pedir desculpas antecipadas, que eu acredito que eu não vou conseguir manter o nível das duas palestras anteriores. Agradeço muito conhecimento. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael. Para quem já me conhece, meu nome é Rafael também, não muda. Eu sou treinador de cães aqui em Curitiba há 15 anos, mais ou menos. Trabalho com animais de interação assistida, trabalho com animais de assistência e eu tenho um projeto, na verdade, sou eu com mais algumas pessoas, fundamos uma ONG com o objetivo de selecionar, socializar, treinar e entregar cães de ajuda social, que se chama Instituto Cão Companheiro. Bom, mas para a gente ficar dentro do tema, que é saúde única, né, do simpósio, eu gostaria de trazer... Tudo bem? Obrigado. Então, eu gostaria de trazer um termo que está sendo cunhado ou difundido aí recentemente no mundo, que é a zoeia, né? Então, a saúde única, ela dedica-se a melhorar a saúde de todas as espécies através da integração da saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal. A zoeia discute justamente os benefícios positivos para a saúde humana a interagir com os animais, concentrando-se, né, e eu me dei o direito de colocar o ainda, né, nos animais de companhia. O que significa zoeia? Então, ele é um termo de raiz grega. A gente tem zoion, que são os animais, né, e Hygieia, que é a deusa da saúde grega. Higiene, então, é a junção dessas duas palavras. Falando a grosso modo, então, seria o oposto de zoonoses, né? Então, são as doenças que podem ser causadas pelos animais, e a zoeia, ela estuda justamente o oposto, que são os benefícios que os animais podem trazer para a saúde, tanto dos humanos quanto do ambiente. Perfeito? Então, é um componente da saúde única, né? Está sendo agora difundido, estudado, e tem aí... E tem sido um tema que agora vai começar a ser discutido dentro da medicina veterinária e também dos contextos de saúde humana. Bom, então só a gente complementando aqui, zoeia são os benefícios à saúde, seja ela física, seja ela social, seja comportamental, emocional, mental ou psicológica de pessoas que têm animais ou interagem com eles, e seus impactos no bem-estar dos indivíduos, nas famílias e na sociedade. Então, só por essa breve explanação, a gente consegue perceber que é um tema muito amplo, né? Do qual envolve várias frentes, e é um termo que consegue fazer uma compilação de todas essas informações.
Então, o que a gente pode perceber das contribuições da Zoe? Então, a gente tem animais que conseguem fazer a detecção de cânceres, ajudam no tratamento de câncer, ajudam idosos com distúrbios mentais, dentro dos sets para tratamento de Alzheimer, ajudam também com pessoas com demência, distúrbios de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, diabetes, fibromialgia, então eu sou um usuário do meu cachorro para fibromialgia, obesidade, paralisia, tabagismo e transtorno do espectro autista. Na verdade, são mais contribuições, mas daí eu ficaria mais uns 5 minutos listando aqui o que a gente pode utilizar os animais. Então, só para a gente passar efetivamente a falar um pouquinho dos cães de ajuda social, né, que estão dentro então desse contexto de Zoe. Então, cães de ajuda social são os cães que, através do treino profissional, melhoram a autonomia, a autossuficiência e a independência de pessoas com dificuldades sensoriais, motoras, mentais e orgânicas. Olha só. Perdão. Então, o que a gente tem relacionado a cães de ajuda social? Primeira coisa, a gente precisa fazer uma separação para a gente saber exatamente do que nós estamos tratando, porque há umas diferenças tanto acerca de percepção social desses animais, quanto do qual é o trabalho executado por eles, né? Eu gosto de trabalhar com essa diferenciação aqui, que são os cães de apoio, que são os cães de apoio emocional e apoio técnico. Alguém aqui já viajou com algum cachorro na cabine do avião, um cachorro grande do tamanho da Cacau? Alguém nunca viajou? Geralmente o que é feito é dado um laudo para o tutor que ele sofre de algum distúrbio, né, algum transtorno, e o cachorro é uma ferramenta para apoiar esse indivíduo. Então esse daí é um exemplo de cão de apoio emocional, que é aquele cachorro que pode viajar na cabine do avião. Enfim, e os cães de apoio técnico, para dar um exemplo, alguns tribunais americanos utilizam cães no julgamento de abuso sexual de crianças, para que as crianças possam ter um momento um pouquinho mais menos estressante e qualquer tipo de relato que ela possa fazer é validado como prova, né? Então, esse é um dos tipos dos cães de ajuda social. Existem os cães de assistência. O maior exemplo que nós temos aqui em Curitiba são os cães guia, né? Que então a gente tem o Roberto, que tem cão guia, a gente acredita que tenha mais ou menos uns 6 ou 7 cães aqui em Curitiba, mas nós temos cães de assistência para crianças dentro do espectro autista, cães para baixa mobilidade, que são os cães de cadeirantes, temos os cães de alerta médico, que são para diabetes tipo 1 e também para epilepsia, e temos os cães ouvintes, que são para pessoas surdas. Esses são os cães de assistência. Qual que é a diferença? O cão de assistência, ele é protegido por lei. Então, nós temos hoje no Brasil a Lei 11.126 de 2005, que utiliza-se o termo cão-guia. Mas tramitando no Senado há uma proposta de lei que altera esse termo para justamente colocar cães de assistência. Então, esses animais, eles são protegidos por lei, ou seja, eles podem ter acesso a lugares públicos, privados, você pode acessar o transporte público, trem, avião, enfim, metrô, eles têm acesso a esses locais. E os outros animais, os outros cães de ajuda social, são os cães de intervenção assistida, que nós temos daí a terapia, que é justamente o trabalho da Cacau, a educação e a atividade assistida. Bom, então só para relatar aqui um pouquinho as principais diferenças, cães de assistência vivem e são tutelados por seus usuários e terão sua vida laboral com estes. Os cães de interação assistida são tutelados pelos terapeutas educadores e trabalham com vários assistidos ao longo de sua vida laboral. E os cães de apoio já são tutelados pelo usuário e são treinados para execução de tarefas que estejam dentro de suas capacidades. Não recebem identificação, ou seja, eles não têm acesso aos locais que não são pet-friendly.
Agora falando um pouquinho da terapia e das interações assistidas por animais. Então, só falando um pouquinho do histórico, né? O convívio com animais de estimação traz benefícios tanto para a saúde física como psicológica dos seres humanos. Trabalho de Coutinho, de 2014. Os primeiros registros desses benefícios da relação terapêutica, né, aconteceu na Inglaterra em 1792, no Hospital Psiquiátrico Retiro de York, onde que os animais domésticos eram introduzidos para encorajar pacientes com problemas mentais a desenvolver tarefas simples como escrever, ler e se vestir. Na década de 80, a psiquiatra Anísia da Silveira, nós temos até o filme dela, né, que é Anísia no Coração da Loucura, todo mundo aqui já assistiu, de 2015, filme nacional. Né? Ela trabalhava, atendia os pacientes com esquizofrenia no Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II do Rio, e ela utilizava os seus gatos como coterapeutas em seus atendimentos. Né? Os benefícios da interação entre seres humanos e animais é conhecido em termos de saúde física e ou mental e tem sido relatados como positivos em diferentes transtornos, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade e depressão, trabalho de 2000. Pessoas que convivem com animais de estimação possuem 8 vezes mais chances de sobreviver 1 ano após um infarto. O contato com animais diminui, traz baixa frequência cardíaca, a pressão arterial e o colesterol. Além de combater a depressão e isolamento, favorecendo a aproximação entre as pessoas. É um catalisador social. Um contraponto. Há poucas pesquisas e trabalhos avaliando o impacto das interações assistidas nos animais. Não há muito pouco falando sobre o estresse causado nos animais ou algum tipo de questão, problema que possa trazer para eles. Ainda desconhecidos os efeitos sobre a saúde do animal desse tipo de atividade. Né? Esse é um trabalho da doutora Carolina Rocha, que é médica veterinária. Ela fez esse trabalho pela USP, né? Foi a dissertação de mestrado dela, onde ela fez uma avaliação comportamental endócrina dos níveis de estresse de cães participantes de intervenções assistidas por animais. Né? Ela descobriu que os cães, através da coleta salivar, ela descobriu que antes das interações assistidas havia um aumento considerável de estresse e após a atividade o estresse era aumentado ainda. E muitos desses cães que ela trabalhou, então, se eu não estou enganado, foram 63 cães em 4 instituições diferentes, eles tinham comportamentos evitativos ao conhecer pessoas novas. Então, a gente tem ainda muito pouco estudo falando do impacto que isso pode causar no comportamento do animal. Bom, mas a gente sabe que os cães de interações assistidas melhoram a qualidade de vida de cardíacos, depressivos, pessoas com Alzheimer, crianças autistas e autistas já adultos, e em quadros de violência domésticas. São utilizados em fisioterapia, em setes de psicologia, sete de pedagogia, na odontopediatria, educação, leitura, ensino de matemática, entre outros. Então, nós temos uma divisão, mais uma vez falando, que são os cães de terapia, educação e atividade assistida. Falando da atividade assistida, né, são desenvolvidas geralmente por voluntários, treinadores, profissionais da saúde, entre outros. Né? Pessoas-alvos não fazem nenhum tipo de tratamento específico, encontros casuais sem tempo determinado. Apenas interação entre os animais e as pessoas. Então, aqui na casa nós temos o projeto Focinhos, né? Ali a gente vê a Cacau trabalhando, aqui é o Messi, o Golden é o meu cachorro. O projeto Focinhos é um projeto piloto aqui na casa, que nós trazemos os animais 2, 3 vezes por mês para que eles possam interagir com os alunos. Falando um pouco agora das terapias assistidas por animais, né? Aplicadas em conjunto com outros tratamentos, acompanhada sempre de um profissional da saúde. Existem objetivos específicos para cada paciente. Em cada sessão tudo é registrado, desde os exercícios realizados até a melhora clínica ou não. Então, qual que é a diferença entre a atividade e a terapia? É justamente que a terapia ela tem um objetivo, e esse objetivo é traçado e mensurado. Isso é uma situação importante.
Aqui, então, nós vemos a interação do Chico, né, na clínica de odontopediatria, e aqui também nós vemos a interação da Cacau na clínica de fisioterapia. A Cacau aqui trabalhando um pouquinho na clínica de fisioterapia, fazendo um exercício de isometria ali. E ali ela trabalhando também mais um pouco na clínica de odontopediatria. Educação assistida por animais. Os objetivos são pedagógicos, acompanhada sempre de um profissional da educação, implementada por professores qualificados na educação geral ou especial. Um exemplo é motivar as crianças com dificuldade a ler em voz alta com o animal ao seu lado. Né? Esse daqui é um trabalho que a gente realizou em conjunto com a Biblioteca Pública do Paraná. A Biblioteca Pública do Paraná foi, até onde foi as nossas pesquisas, a primeira biblioteca pública no Brasil a receber esse tipo de atividade com animais. Então, em nenhuma outra biblioteca do Brasil havia algum projeto como esse. Né? A função dos cães de interação assistida. Na verdade, eles são facilitadores de novos comportamentos. Então, eles iniciam emoções positivas, o cão pode servir de apoio, o cão pode funcionar como um reforço positivo, como um modelo e... Isso, a interação ali com a criança é justamente em razão que é na clínica de odontopediatria, né? As aptidões de um cão de terapia. Deve ser sociável, ausência de agressividade e medo, inspirar confiança, sustentar o olhar das pessoas, então pode fazer contato ocular, tá bom? Não tem nada daquilo que não encare o cachorro. Gostar, diferente de tolerar agitações, abraços e toques. Né? Não se assustar com barulhos e movimentos bruscos. Junto a essas características, ele também deve ser treinado para esta finalidade. Aqui eu vou passar um videozinho, acho que era legal tocar aí ou consigo fazer daqui? Ih, acho que não. Vê se está na pasta. Se não tiver na pasta, pode ir. Esse é o vídeo posterior da Cacau, tá bom? Então, já adiantando, esse é um teste que a gente faz para avaliar cães já adultos, né? São cães que já têm algum tipo de vivência, já têm algum tipo de experiência, são experimentados. Então, a gente realiza alguns testes visando justamente a seleção para a garantia de que esses animais não vão expressar nenhum tipo de comportamento dentro do set de trabalho, o qual seja daí desaprovado, né? Então, a gente realiza testes muitas vezes até que elevam um pouco o nível de estresse do cão, com toques bruscos, interações um pouquinho mais atípicas, né? Visando justamente ver se não... Tem gente que exagera, né? Então a gente verifica justamente essas respostas, né? Se ela não fica muito incomodada com isso, se daí ela quer sair da interação. Então isso é bem importante, mas desde que a resposta não seja muito, nós chamamos de reativa, né? Não seja uma resposta muito... Opa! Ah, pena. Isso. Corrompeu o vídeo, gente. Acho que na transferência do computador para o pendrive pode ter acontecido alguma coisa, tanto com o outro vídeo quanto com esse. Peço desculpas a vocês. Pode passar esse vídeo. Só para falar o que acontece, naquele primeiro vídeo que não passou ali, essa daqui é a canjica. Eu quero brincar com a canjica. Você quer brincar com a canjica? Sim, então, ó. Quem vai brincar com a canjica? Esse daqui é um set de fonoaudiologia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ali a terapeuta está trabalhando um menino dentro do espectro autista, o qual ele não verbalizava absolutamente nada. Né?
Então, utilizando-se da tecnologia e o recurso animal dentro do set, a gente conseguiu já colher esse resultado. A canjica é um dos cachorros que nós fizemos a seleção, que era justamente o teste que eu queria mostrar para vocês, mas infelizmente não vai estar aí nessa pasta. Fico devendo, mas espero que a professora me convide para uma próxima. Gente, muito obrigado. E certamente, né, que vamos passar aí uns 2, 3 anos juntos, né, o Rafael vai ser meu orientado de mestrado, e nós estamos com um projeto interessante, né, e de repente no próximo ano aí a gente pode apresentar alguns resultados já bem interessantes. E aí passo a palavra então para a Larissa, para ela colocar o projeto deles também aí para vocês ficarem conhecendo, se vocês já não o conhecem. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de trazer e divulgar, né, o projeto da ONG Médicos de Rua. Apesar do nome ser Médicos de Rua, é um projeto que trabalha com a integralidade em assistência às pessoas em situação de rua, né? E para mim é um desafio estar aqui hoje representando essa ONG, porque nós somos vários profissionais de saúde acadêmicos, né? Então existem vários setores que a gente tenta trabalhar então em prol desses indivíduos em estado de vulnerabilidade, né? E não só para os seus indivíduos, mas também para os seus companheiros, né? A gente também faz um atendimento para os animais que convivem com os indivíduos em situação de rua. O que nós temos, a ONG ela iniciou ano passado, ela é um projeto que veio de São Paulo, depois eu vou mostrar ali nos slides. Esse projeto, então, iniciou a partir de fevereiro, através da junção, iniciou por uma secretária de um consultório odontológico, que viu o trabalho do Dr. Mário em São Paulo e quis trazer e reproduzir aqui em Curitiba. E aí vários outros profissionais de saúde se juntaram, né? Hoje nós somos mais de 800 voluntários, entre profissionais de saúde e outros voluntários, não somente de saúde, e os acadêmicos, e começamos esse trabalho. Nosso primeiro atendimento foi em junho do ano passado, então fizemos agora mais de um ano de atendimento todo domingo, um domingo por mês. Nós fazemos o atendimento na Praça Tiradentes, iniciamos às 9 da manhã e finalizamos mais ou menos 1h30, 2 horas da tarde, né? Então nós somos médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, dentistas, veterinários, advogados, deixa eu ver se eu não esqueci de algum outro profissional. Então é uma atividade muito ampla, um trabalho muito amplo, em que a gente tenta atender de forma integral. Tá? A nossa missão é justamente atender na integralidade e de forma humanizada. Então, não somente as pessoas em situação de rua têm tido os benefícios desse atendimento, não somente de saúde, mas também social, né? Eles têm tido esse resgate, eles têm relatado que têm percebido têm se motivado para novas oportunidades, porque eles se sentem acolhidos numa comunidade, mesmo que seja um domingo por mês, né? Depois eu vou passar um vídeo de um relato que chega a ser emocionante, até pedir para o pessoal da ONG torcer para eu não chorar na frente de todo mundo, porque toda vez que eu assisto esse vídeo, eu acabo chorando. Mas enfim, alguns vão chorar, eu tenho certeza. A gente compartilha nesse momento. E eles relatam, então, que eles sentem esse acolhimento e uma nova oportunidade de vestir uma nova roupa, tomar um banho, ser atendido, aliviar suas dores, né? E poder iniciar uma semana aí tendo alguma outra oportunidade. Inclusive, alguns conseguem sair por alguns dias da rua, alugar um lugar, um quarto, uma hospedaria, enfim, para poder ter um abrigo, mesmo que transitoriamente, né? A nossa grande dificuldade no momento é estabelecer mecanismos efetivos para dar continuidade a esse tratamento. Obviamente que o nosso objetivo ele não é ajudar somente naquele domingo, mas ter esses mecanismos para acompanhamento desses indivíduos que se mostram interessados, né, em prosseguir para uma nova vida. E isso a gente tem trabalhado, ainda não está sendo tão efetivo, mas eu acho que por um ano a gente já fez muito, já teve várias contribuições e tem ajudado muito essa população. Vamos esperar os slides, que eu gostaria de mostrar algumas fotos para vocês. Eu não vou mostrar dados epidemiológicos, eu vim trazer mostrar o que a gente realmente tem feito no decorrer desse 1 ano e meio. Não, tem problema. A minha mostra vai ser um pouco rápida, vamos ter problema.
Eu especificamente então sou tutora da farmácia, né? Já vou adiantando então, não sei se tem farmacêuticos aqui. Tem? Então, trabalhar com assistência farmacêutica nessa situação, ela tem sido um desafio muito complicado, porque nós fornecemos o medicamento e fornecemos a orientação em relação ao uso correto desses medicamentos. E a maioria desses indivíduos, eles têm uma condição cognitiva que dificulta um pouco o entendimento. A maioria são dependentes químicos e que não abrem mão, obviamente, de utilizar a bebida alcoólica por conta do medicamento. E eles não têm uma rotina para a gente estabelecer posologia, ou seja, estabelecer em que horário, né, localizá-los, orientá-los em que horário é mais adequado para tomar esses medicamentos. Então é muito difícil falar para eles assim, vem a prescrição do médico, tome então 3 cápsulas ao dia. Então você vai tomar no café da manhã, almoço e jantar. Porque eles não têm essa rotina, eles não têm as refeições, o ciclo de sono e vigília deles é diferente dos nossos. Então a gente está aprendendo a trabalhar com um novo tipo de assistência farmacêutica, uma nova linguagem, uma nova abordagem e desenvolvendo mecanismos que sejam efetivos para que eles façam o uso correto desses medicamentos, né, para ter a efetividade do tratamento. Então, a nossa história, né, que iniciou com o Dr. Jim Winters, ele é americano, o Dr. Mário Guimarães, que é um médico em São Paulo, conheceu esse trabalho. O Dr. Jim Winters trabalha há 26 anos fazendo atendimento aos moradores de rua, e o professor Mário, então, conhecendo, trouxe para São Paulo e concretizou esse desejo e já trabalha desde 2015 fazendo esse atendimento. E nossa atividade, então, posteriormente, conhecendo esse projeto, trouxemos para Curitiba em 2018. Tá? O Médicos de Rua ele virou uma instituição, hoje ele é conhecido como Associação Médicos do Mundo. Nós não estamos somente em São Paulo e Curitiba, são várias outras cidades que replicaram, né? Curitiba tem sido um modelo, nós temos desenvolvido vários manuais de procedimentos operacionais padrão, treinamento e capacitação, que são então, outras cidades têm acesso para replicar a forma que a gente tem trabalhado aqui em Curitiba. Tem dado muito trabalho, né, nesse sentido. Então, o nosso propósito é atender os pacientes em situação de rua, restaurando a saúde, assistindo, então, a condição de pessoa e garantir também a promoção de saúde e a sua inclusão social, né, tentar retirar desse estado de vulnerabilidade. Então, nós estamos presentes não somente em São Paulo, como também em São Caetano, Itajubá e Belo Horizonte, Minas Gerais, Recife e Petrolina. Em Ponta Grossa iniciou esse ano, acho que 4 meses atrás, a primeira ação em Ponta Grossa, e também temos parceria, né, em outros países fazendo esse trabalho, como por exemplo na Angola e Moçambique. A nossa missão, então, é promover esse acesso transdisciplinar, então é que esses indivíduos tenham acesso a vários profissionais de saúde e que haja, então, esse entendimento entre esses profissionais em prevenir e promover a saúde, né, com os nutricionistas, os médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfim. Tá? E que isso seja feito de forma humanizada, que eles sejam atendidos com esses profissionais, olhando nos olhos, escutando sua história, porque eles ali agora se sentem não mais como pessoas julgadas pelo estado que se encontram, mas eles se sentem pessoas que estão sendo ouvidas e acolhidas, e isso tem feito uma diferença enorme no dia a dia. Eles voltam todo domingo para ter novamente esse atendimento. No início eles eram muito desconfiados do que estava acontecendo, né? Então a gente teve que usar de estratégias para chamar, então a gente começou servindo um café da manhã no início do atendimento e a doação de roupas no final do atendimento, para obrigá-los a passar por todo o atendimento médico com os outros profissionais, né? Então, a cada mês eles foram ganhando mais confiança, né? E isso agora se tornou uma rotina da vida deles. A gente já conhece até pelo nome. Eles chegam lá na farmácia, eu já sei quem é o seu João, o seu Luiz, porque eles estão lá todo domingo. Então, a gente dá essa continuidade no trabalho. Então, como é que funciona o nosso trabalho? Nós trabalhamos com atendimento em fluxo em esteira, então são vários setores. Então, tem uma ordem no qual esse indivíduo, uma vez que ele é acolhido, ele vai seguir esse fluxo, tá? Então, tem uma organização de fluxo. Nós temos estações de triagem, inicia-se, então, pela estação de acolhimento, onde acadêmicos de psicologia fazem essa triagem, acolhem, conversam, explicam o que está sendo oferecido, né, nesse momento. Depois eles passam para a anamnese, primeiro é servido o café da manhã, então, nesse momento, já tem uma abordagem inicial, após o café da manhã. Então, é feita uma fila, e aí eles entram para o acolhimento, anamnese, onde acadêmicos de medicina e de enfermagem iniciam essa anamnese.
Depois é avaliado os sinais vitais, é feito o exame físico, sempre com o médico junto, né? Então os acadêmicos formam um grupo, determinado número de acadêmicos de medicina, junto com o médico. E depois eles vão para as estações terapêuticas e de apoio diagnóstico. Então, nós temos os acadêmicos e os profissionais de biomedicina que realizam os testes rápidos, né? Alguns testes são enviados para o laboratório, isso é colocado depois, todo indivíduo que é atendido, ele tem o seu documento ali, né? Com todos os seus dados, os exames que são feitos, o diagnóstico, os medicamentos que são fornecidos, porque há uma continuidade do atendimento. Então, eles passam depois da prescrição pela farmácia, ou depois da odonto, quando é atendido pelos acadêmicos de odonto, pelos profissionais, também pode gerar uma prescrição, e aí nós fornecemos o medicamento e, atrelado a esse fornecimento, um trabalho de orientação em relação ao uso. Tá? E também o setor, né, a estação de enfermagem, que faz o processo de curativo, também relacionado a esse atendimento. Nós temos outras atividades, como os doutores brinquedos, que são pessoas que vão, então, interagir com as crianças, que também estão em situação de rua. Mulheres Sem Medo, que é o grupo de psicologia que trabalha na tentativa de proteger e conhecer qual é o estado dessas mulheres na rua, as agressões e a violência que estão sofrendo. O Mentes de Rua também, junto com a psicologia, né, então, trabalhando na parte de saúde mental e promovendo os encaminhamentos quando necessário. O Sorrisos também é um grupo para alegrar o ambiente, inclusive tem um grupo específico, né, para fazer essa interação. Existem, inclusive, algumas bandas musicais voluntárias que vão também lá tocar no dia para interagir, tornar mais animado esse momento. Aí os veterinários de rua, que vão fazer o acompanhamento e o atendimento dos animais que estão junto com esses indivíduos, e a gente percebe que o cuidado deles com os animais é muito maior do que com eles próprios. Eles estão muito mais preocupados em garantir o atendimento para os seus animais, pegar a ração, que seja aplicado antipulga, administrado vermífugo, do que para eles mesmos. Tá? Tinha até, inclusive, um caso de uma cachorra na frente da farmácia. Eu disse, nossa, mas ela está bem cuidada, está gordinha, né? Aí ele falou assim, o meu amigo está sendo atendido ali, ele deixa de comer carne, ele compra carne, deixa de comer para dar para a cachorra, porque ela é a nossa companheira, ela que garante a nossa sobrevivência, e que cuida e nos avisa, é o nosso alerta, né? Quando tem algum risco, quando a gente está dormindo. Então, a gente tem que tratar muito bem dela. Então, eles têm todo esse cuidado, esse convívio. E os doutores de rua, que são os advogados, então, que fazem esse atendimento para providenciar os documentos, tentar encaminhar novamente para as suas cidades de origem, né? Para que eles possam, a falta de oportunidade de acesso, né? Por conta da falta de documentos que eles perderam na rua. Então, tem todo esse trabalho também direcionado. Esse seria mais ou menos o fluxo que a gente trabalha. Tá? Então, inicialmente, eles são recepcionados com café da manhã, às vezes com música ao vivo, às vezes sem música ao vivo, depende se tem uma banda no dia ou não. Aí nós preconizamos, como é atendimento humanizado, a gente tem as cadeiras para que eles possam se sentar e comer dignamente. Então, a gente trabalha muito com a dignidade desses indivíduos, eles não ficam ali se alimentando de pé. Nós colocamos eles de forma confortável para ter o seu café da manhã. Depois passa, então, pelos acadêmicos de psicologia, né, fazendo o acolhimento, já fazendo também uma triagem, né, direcionando. Enfermagem, acadêmico de medicina, também a fisioterapia, que eu esqueci de comentar antes. A odontologia hoje, nós adquirimos o escovódromo, então eles chegam ali, recebem o kit para fazer a higiene, né, a aplicação de flúor, tá? E aí tem a parte do curativo, dos exames, aquisição dos medicamentos, posteriormente, eu não sei aqui onde foi. Opa! Ai, não achei. Então, depois que eles passam por esse atendimento, eles vêm para a farmácia para retirar os medicamentos que são necessários. E aqui tem sido um trabalho muito bonito entre acadêmicos de farmácia e acadêmicos de medicina pela interação de conhecimento. Né? Muitas vezes o que nós não conseguimos ainda é padronização de medicamentos, porque a gente depende de doações, e a partir do momento que a gente padroniza, a gente pode ter a falta, né, pela falta de recurso, a falta de medicamentos. Então, como a gente depende de doação, a gente trabalha com o que tem. Então, na falta de um, temos outro. Então, isso tem gerado um conhecimento comum
entre estudantes de medicina e estudantes de farmácia no que diz respeito à farmacoterapia. Pode substituir, não tem comprimido, mas tem xarope, então vamos ver qual que é a nova dose, a nova posologia mudando forma farmacêutica. Então isso tem enriquecido muito também em termos de formação, né? De atendimento humanizado como um todo, e aqui especificamente, porque é onde eu estou e o que eu estou vendo toda a ação, o que tem crescido sobre esse aspecto de relação entre duas profissões que têm em comum a farmacoterapia. Tá? Depois tem a parte de nutricionistas e psicólogos, tá? E aqui as doações. Então, quando eles terminam todo o atendimento, eles retiram o kit de material de higiene, sabonete, shampoo, absorvente, papel higiênico, né? Escova de dente, pasta de dente, tá? E aí, quem quiser mudar o visual, tem aí os cabeleireiros voluntários para fazer um up depois de tudo isso. A fila fica enorme, né? Agora a gente tem a contribuição também dos chuveiros, né? Onde a gente distribui as senhas. Infelizmente não dá para todo mundo, mas a maioria consegue tomar um banho também depois desse atendimento. Então esse seria o nosso fluxo. E por fim aqui, a veterinária e jurídico. E aqui a gente fica também com marketing, porque como é domingo, tem ali o Largo da Ordem, muitos turistas passam por ali, tiram foto e querem conhecer, então a gente tem uma área de atendimento para divulgar, né, e explicar o que está acontecendo, como que é o projeto. Aqui é um grupo de tutor, então cada setor ele tem um coordenador, um tutor. Aqui é uma foto um pouquinho mais antiga, não trouxe uma atualizada, mas esse número aumentou, né? Nós temos agora os subtutores para dar um apoio, porque o trabalho, a demanda é muito grande para uma pessoa só cuidar de tudo de um setor, né? Porque não é só o domingo da ação, é todo um trabalho anterior para prover os insumos, prover a estrutura e a capacitação e a documentação que é necessária. Aqui é um dia de atendimento para mostrar para vocês que a gente tem uma grande procura de atendimento. É sempre na Praça Tiradentes que a gente atende. Tá? A gente tem apoio de outras ONGs, como a Filhos de Madre Teresa e Mãos Invisíveis, que nos auxiliam, então, com a parte do café, né? Em angariar os alimentos e a confecção do café, acompanhado hoje pela equipe de nutricionistas que fazem um cardápio mais apropriado sobre o aspecto nutritivo para esses indivíduos. Aqui, então, acolhimento de forma humanizada e digna. A triagem. Até dei um vídeo muito bonito também desse rapaz falando, extremamente inteligente, um linguajar, uma fala assim, maravilhosa, porque a gente pensa como morador de rua, na farmácia eu vejo muito, eles se sentem até ofendidos, que eu falo, o senhor sabe ler? Porque eu vou explicar, vou anotar. Claro que eu sei ler, a maioria realmente é alfabetizada, a gente fica assim, né? Não tem uma ideia. Aqui o exame físico e diagnóstico, então nós temos algumas marcas ali para fazer o atendimento. Os exames laboratoriais, né? Então eles também têm acesso para auxiliar no diagnóstico. A farmácia. Aqui a gente estava com caixinha de papelão, hoje nós já temos caixas de plástico, já tá melhor a estrutura por conta das doações. O atendimento odontológico, a estação então de odonto, e os veterinários de rua, né? Então com atendimento aos pets aí das pessoas em situação de rua. E eles saem muitas vezes, quando a gente tem doação, eles saem com coleira, cobertor e roupinha. Bom, esse aqui ganhou uma roupinha. E as doações no final. Hoje a gente anda trabalhando muito com essas doações, somente no inverno. Agora a gente doa cobertor, meias e toucas, porque no processo a gente viu que estava sendo muito complicado, porque tinha muita briga entre eles e muita depois moeda de troca com essas roupas. Então a gente decidiu que as doações ficariam restritas no inverno com somente esses 3 itens para evitar, né, essa estratégia deles. E aqui é a estação cabelo, né? Os cabeleireiros então fazem cuidado, né, do corte de cabelo para esses indivíduos. Esses são os nossos números em um ano de atendimento. Então, de junho do ano passado a junho desse ano, foram mais de 6.000 atendimentos sociais. Então, a gente inclui todo o atendimento, né, que foi realizado. Somente de atendimentos médicos foram mais de 3.500, 3.000 atendimentos odontológicos, 368 atendimentos em saúde mental. Eles não são obrigados ali
somente vai para a estação de psicologia aqueles que o querem, né? 280 atendimentos veterinários, 1.592 prescrições, em termos de medicamento, esse número é muito maior, porque cada prescrição pode gerar mais de um medicamento. Tá? 1.944 exames laboratoriais, então aqui a gente tem o apoio da Diagnóstico Brasil e dos laboratórios LANAC, que realizam os exames gratuitamente para a ONG. 4.800 kits de higiene que foram doados, tá? E mais de 400 atendimentos jurídicos também nesse período. E esse é o poder transformador, né? Que a gente vê a mudança em alguns indivíduos que fazem parte, que vêm buscar ajuda, né? Esse senhor do Nordeste, ele estava num das ações, né? Estava bem alcoolizado, e no outro mês ele estava bem e fazendo os quadros dele junto com a gente, ali mostrando para as pessoas que ali passavam. Que se sentiu acolhido, viu que tinha alguém ou algumas pessoas que poderiam ajudar e dar uma nova oportunidade. E aqui os voluntários, né, que fazem parte, que têm feito desse projeto ter sido um sucesso e ter alcançado tantas pessoas e beneficiado tantas pessoas. Aqui uma foto com todos. E aqui eu deixo a última, né? Que a solidariedade é o sentimento que melhor expressa respeito pela dignidade humana. Eu queria finalizar somente, que eu acho que daí é um vídeo que ele demonstra a totalidade do nosso trabalho. Eu vou tentar não chorar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor. Os médicos de rua vêm com esse objetivo, trazer saúde para as pessoas em situação de rua, trazer dignidade, trazer alegria. Mas tem a preocupação sempre perene e já projetos, já sonhando lá no futuro, tirar essas pessoas da rua. Meu colchão era um papelão, o meu teto era o céu e o meu banho era a chuva. Que roubou meu coração. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele, Os médicos de rua, eles vêm resgatar a dignidade dessas pessoas através da saúde, a princípio. Mas, por que não sonhar com um futuro onde a gente possa mostrar para eles oportunidades para que eles possam começar a trabalhar e voltar a ter uma moradia e uma vida digna. Aí, não sei, uma certa vez alguém chegou e me ajudou, perguntando o que eu precisaria para sair da rua. Eu disse, condições para trabalhar. Hoje trabalho com meu doce, pago R$20 todos os dias para dormir, não preciso pedir nada para ninguém, tenho todos os meus documentos e sou feliz com essa nova família que está ao meu redor. Eu gostaria de convidá-los para participarem dessa família conosco como voluntários. Eu não chorei. Obrigada, Larissa. Eu acho que eu não preciso nem fazer o link, né, do que foi comentado aqui. Eu sabia que ao final tudo se encaixaria, né? Eu fico muito feliz de escutá-los, né? E principalmente aí o trabalho lindo que vocês fazem. Eu tenho um grupo de alunos aí, doaram, podiam levantar aí, pessoal, que trabalha comigo voluntariamente em algumas ações. Então, tem vários deles, a Briana, a Lorena, estão todos eles aí, né?
eles são meio tímidos aí, enfim, né? Mas a gente faz um trabalho similar, mas somente na veterinária, né? Cada veterinária, nas ilhas e nas comunidades ribeirinhas aqui do litoral do Paraná. Somente com doações, lógico, a PUC nos auxiliando com algumas coisas, materiais e tudo, mas principalmente com doações, muita gente envolvida aqui nosso, né? E a gente foi até uma das ilhas por solicitação da comunidade que nos pediu, e a gente fez um ano de projeto e tudo para conseguir executar alguma coisa lá. E o que nós vimos foi todos os animais parasitados, né? Isso só para resumir, nós fomos para controlar um pouco a população de cães e tentar controlar os gatos, os felinos que já estavam ferais ali, né? E nós, em um final de semana que a gente conseguiu juntar, a gente castrou 40 cães, machos e fêmeas, isso com 20 pessoas, né? Não mais do que isso. 40 cães, 10 gatos e mais uns porquinhos da Índia também que estavam lá. E o que nós verificamos também, sem nenhuma pesquisa científica, né, que eram os 3 professores, eu, o Dr. Eros e a doutora Valéria, que estava aqui mediando o módulo de desastres, né, pudemos evidenciar que também todos os moradores estavam parasitados, né. Então, é um problema de saúde única, né? E o nosso sonho, realmente, a gente não deixa de sonhar, é ter o barco da saúde única, né? Com todos os profissionais chegando nessas comunidades de difícil acesso à saúde, né? E também dessas comunidades ribeirinhas, né? De difícil acesso. Então, vem junto com o trabalho de vocês, né? E com isso, né, eu coloquei a Carla aqui, né, porque a nossa preocupação é grande, a preocupação que ela relatou no início da palestra dela é a minha também. Eu fico estonteada de ver os meus estudantes quase na sua totalidade tomando algum tipo de psicotrópico, né? É uma coisa enlouquecedora. E vendo a última pesquisa aqui no Brasil, não sei se é correta ou não, porque peguei uma pesquisa, né, de caráter mais popular, dizendo que a cada 40 minutos uma pessoa tira a sua própria vida. Então tá pior. Mas eu já passo a palavra para você, Carla, e daí já faço a pergunta aqui da plateia, né? Como a senhora percebe o sofrimento psíquico de pessoas que convivem com psicopatas ou sociopatas, já que esses não são considerados doentes mentais? Seria viável o estabelecimento de uma política para diagnóstico precoce para esses transtornos? Que perguntinha, hein? Mas o assunto psicopata sempre vem. Ele é, assim, eu acho que o fetiche de todo mundo, né? A coisa do psicopata. A gente tem um problema muito sério com a questão do psicopata. Bem sério. Eu vou contar um caso para vocês. Antes de qualquer coisa começar a falar, a Cacau nunca me dá bola. Nunca. Eu sempre me jogo em cima dela, ela nunca me dá bola. Ela sai correndo assim, nem olha pra mim. Ela deitou aqui no meu pé até arrocou. Alguém fez alguma foto? Eu quero registrar esse momento que ela me deu bola. Mas enfim, eu estava no Complexo Médico Penal. Tá? E o Complexo Médico Penal aqui em Piraquara, então atende pessoas que cometeram algum tipo, não é crime, elas são medida provisória porque elas são inimputáveis. Então uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental comete um ato ilegal, é inimputável, vai para o Complexo Médico Penal e lá ela vai ser tratada durante 3 anos. E depois é feito um diagnóstico para ver se solta e se estiver adequada, ela é solta. Tinha lá um fulano e ele dizia assim pra gente, eu levava meus alunos para fazer estágio lá, para eles conhecerem. Ele dizia assim,
não me soltem. Porque eu sei que eu vou estuprar e eu vou violentar mulheres. Por isso, não me soltem. Aí era feito o exame do estado físico desse sujeito e ele estava em perfeitas condições. Porque, ele, como diz a pergunta, ele não apresentava nada fisicamente e mentalmente a sua cognição estava em perfeitas condições. Aí um laudo psiquiátrico lá, não, ele está ótimo, ele pode sair. O laudo psicológico dizia não, porque ele é manipulador, por causa disso, por causa daquilo. E um juiz olha para o laudo psicológico e olha para o laudo psiquiátrico e tem uma fila de espera de não sei quantas pessoas, um diz solta, o outro diz segura, o juiz soltou. Deu 2 meses, ele já estava estuprando e fazendo um monte de coisa. Então a questão da psicopatia, primeiro que a gente não tem como fazer diagnóstico, tá? Segundo, porque não é como bem a pergunta diz, não é um transtorno, mas não é um transtorno, porque a gente não entende o que acontece. Porque o psicopata não é aquele que mata, não é tão somente aquele que estupra, não é tão somente aquele que é um serial killer. Mas é aquele que faz pequenos golpes, grandes golpes, é um povo que mora ali em Brasília, não sei se vocês conhecem, sai sempre no Jornal Nacional, né? É uma profissão adequadíssima para quem tem esse perfil, porque é um mentiroso, é aquele que faz. Então a gente não tem como lidar com esse cidadão. Como é o que a gente conhece? É aquele que é pego e vai para a cadeia e fica dentro do presídio, e lá eles montam uma universidade, que é a Universidade do Crime, e eles ficam se aperfeiçoando. E lá dentro é assim, um lugar bem problemático, porque não tem a estrutura, sabe que as nossas cadeias não têm estrutura nenhuma. Muito pelo contrário, é uma situação absurdamente desumana e precária. Mas enfim, a questão da psicopatia é extremamente complexa. Nós não temos policiamento adequado para dar conta disso, porque o que o psicopata faz? Ele comete esses crimes, esses delitos. Ele incomoda os outros, a si mesmo não. Então ele não vai procurar tratamento, ele não vai procurar nada. Então ele é um tranqueira para a sociedade, mas para si mesmo ele está no seu impulso, ele tem um impulso à ação que lhe dá esse tipo de prazer. Então para ele está ótimo, para a gente está um problema muito sério. O que faz com isso? Ele não tem estrutura. Os Estados Unidos têm mais, porque eles têm mais esse tipo de comportamento lá. A gente tem menos aqui. Lá eles têm os grandes psicopatas, que são aqueles serial killers. Aqui a gente não tem tanto isso. Né? A gente tem mais o tranqueirão, assim, o trambiqueirão. Esse é o nosso perfil, é o perfil do brasileiro. Né? E o perfil do norte-americano já é aquele que pega a arma, entra na escola e mata um monte de gente. É diferente do nosso perfil cultural. E eles têm uma polícia melhor preparada, porque eles fazem minissérie enquanto é isso. A gente não tem isso daqui. Então não tem. Essa tua pergunta é uma pergunta bem complicadinha e não tem muito o que se fazer com isso. A gente tinha que ter uma estrutura de saúde mental muito melhor elaborada para poder dar conta desses sujeitos. São bem complexos. Muito obrigada, Carla. Alguém gostaria de fazer algum comentário aqui do nosso grupo? Eu. Já que o microfone está comigo, então. Essa coisa da interação animal-cachorro. Eu tenho um cachorro, né? E eu sempre trago ele para a PUC aqui comigo. E eu dou a disciplina de psicopatologia. E é uma disciplina muito pesada. O que eu comecei a perceber? Mas antes até da Cacau vir para cá. Eu acho que até antes do Chico vir. E um dia estava chovendo, não tinha conseguido levar o cachorro para passear. Falei, quer saber? Eu vou levar ele para a PUC junto comigo. Porque não estava chovendo, não consigo levar para passear. O cachorro é um cavalo, eu tenho que levar ele para algum lugar, senão ele vai me destruir a casa inteira. Trouxe para a PUC. Quando eu entro com ele em sala de aula, na disciplina de psicopata, eu estava percebendo, só que eu não tinha feito o link ainda. Muitos alunos estavam tendo crise de ansiedade durante as aulas. São aulas muito pesadas.
São contextos muito complexos, são matérias que nós nos identificamos com tudo que é falado. Começou a falar em transtorno de personalidade, você percebe que o povo começa a passar calorão na sala de aula. A se sentir mal porque já falou, eu sou isso, eu sou isso, tem gente. E realmente tem uma sucessão de crise de pânico, crise de ansiedade. E isso foi... Eu trago o meu cachorro, o Benjamin, um dia, muito sem querer, e eu percebi que houve uma transformação dentro da sala de aula, até mesmo da forma como os alunos e as alunas estavam sentados. E eu olhei para aquilo, mas sem entender muito, sem dar conta, sem pensar muito nisso. Passou uma segunda semana, por que você trouxe naquela turma e não trouxe na nossa o cachorro? Aí eu trago de novo o cachorro na outra turma. Comecei a perceber, eu trazia toda semana, e eu agora não estou trazendo porque ele está doente. E quem está sofrendo sou eu, né? Aí eu trazia todas as semanas e fui percebendo que isso foi parando. No curso de medicina, eu trouxe um dia que eles iam ter prova depois da minha aula. Então, eles ficaram durante a minha aula com ele, porque ele é um cachorro muito carinhoso, e se ele encosta, ele derruba, ele é muito grande, ele é um ursão, assim. E ele ficava andando pela sala. Ao final da aula, uma aluna dizia assim para mim, professora, muito obrigada, eu agora vou fazer a prova melhor. Eu falei, será que isso está acontecendo? Eu comecei a perceber que essa relação cachorro-humano, o animal desperta na gente um tipo de afetividade que nenhum outro humano consegue despertar. Isso que eu comecei a perceber. Porque na relação com o outro semelhante, o que acontece? Eu desperto sempre alguma coisa que eu fico no domínio, no controle, é como não consigo liberar isso de uma forma mais genuína. Como o animal, o afeto, ele é mais genuíno. Eu consigo trazer o afeto mais puro. Então, na relação, por isso que os moradores, as pessoas em situação de rua, eu tenho perto da minha casa um rapaz que ele carrega os cachorros dele em carrinho de supermercado. Ele tem 3 que ele põe dentro e ele vem aqui da Vila Torres, vai até o centro com esses cachorros, aí ele vai passando nas casas, as pessoas vão dando a comida para ele, para os cachorros, enfim. E ele é uma pessoa extremamente agressiva, esse fulano. Mas com os cachorros, é uma coisa impressionante o que ele faz. Então, essa relação do cachorro com o animal, porque eles conseguem despertar afeto que nenhum outro humano consegue. É essa relação que é bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente começar a pensar quando você trabalha com crianças, é preferível a criança ter o animal do que não ter o animal. Em qualquer situação. O meu cachorro, ele vai para o hospital. O meu. Agora não, porque ele está doente. Ele vai, e assim, é impressionante a mudança de comportamento. É que eu percebo quando ele, a expressão do rosto quando ele entra, e a expressão do rosto dessas crianças quando ele entra, é muito interessante isso. Era só isso que eu queria falar. Queria resolver um pouco da chuva. Obrigada, cara. A gente sabe, esse vínculo é muito rápido, né? O vínculo que o humano faz com o cachorro, mesmo não o conhecendo, ele é muito rápido, né? Então a gente sabe dos benefícios, a gente vê, né? E a gente fica alegre com isso, né? Mas, enfim, nós temos que encerrar aqui, né? Eu, antes de encerrar, de uma salva de palmas aqui para os meus convidados, né? Eu gostaria de